de vocês têm que priorizar uma experiência em que o aluno possa ter uma experiência direta com eles mesmos. Não é com conceitos, não é com religião, com crenças, com expectativas. O que nós temos de referências hoje em termos de literatura do yoga, em termos de literatura científica do yoga, em termos de literatura até mesmo do ponto de vista da biologia humana, da anatomia humana, da genética humana, está dentro de um mesmo perímetro, que é aquele perímetro que nós temos onde trafegar, chegar até um limite e daquele limite observar o que tem à frente, observar o que existe a mais depois desse limite definido por tais pesquisas, tais literaturas, tais escrituras, tais experiências que já foram tidas por diferentes seres humanos, né, pesquisadores, praticantes, yogis, enfim, cientistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todo o arcabouço que nós temos de informação hoje são apenas informações. Informações que estão sendo coletadas ao longo de um período que pode ser aí de 30 anos, pode ser de 20 dias, pode ser de 20 séculos, não importa. É um acúmulo de informações. E se nós pegarmos por esse ponto de vista, vamos voltar aí na história, né, desde, sei lá, pelo menos 30 mil anos, o que nós temos de relatos sobre a história de 30 mil anos para cá também são apenas informações. Nada é tão evidente. E nós podemos pensar, mas como assim? Tem dados, tem cientistas que dedicam a vida inteira a isso, a arqueologia, né, análise de fósseis, enfim, historiadores. Sim, e é fato isso. Porém, tudo isto é acúmulo de informações para a consciência humana. Toda informação que é coletada nas mais diversas áreas do conhecimento são apenas informações coletadas para que a própria consciência humana evolua, transite cada vez mais num movimento para a frente, não é? E que não existe um movimento de recuo. Nós não vamos chegar até um limite, embora hajam essas utopias. Ok, aqui não dá mais, se nós continuarmos, o planeta vai explodir, nós temos que voltar e tentar viver novamente como era na época das cavernas. É utopia, é loucura, não é isso que vai acontecer. Não existe recuo no tempo, não existe recuo no espaço, não existe retrocesso histórico. Só existe o movimento para frente, só existe o movimento de avanço, evolução. E aí o que acontece? Se nós chegamos nesse limiar e nós temos todas essas informações, nós temos agora que trazer essas informações, aquelas que são realmente necessárias para nós, na nossa atuação, e levá-las para a experiência, porque todas essas informações são informações coletadas de experiências de outros indivíduos. E muitas dessas experiências, elas são descritas de forma figurativa, de forma ilustrativa, de forma, às vezes, até mesmo metafórica. Quantas teorias científicas não são descritas de forma mais figurativa do que realmente comprovada, né? Apenas para tentar ilustrar uma abstração, um conceito. Muitos paradigmas nossos, eles estão ruindo. Se você começa a analisar os paradigmas que nós temos, prioritários na nossa vida, você começa a observar que eles estão precisando da nossa convicção. Muitos paradigmas que existem, crenças, elas só existem porque nós estamos ainda alimentando elas. Se você deixa de alimentá-las, elas simplesmente desaparecem. E o que muda? A realidade não vai mudar. O mundo não vai mudar. Aí você constata. Então, para que eu precisava desses paradigmas? E aí você entende. Apenas para limitar a tua compreensão e percepção da realidade. E isto, para nós no yoga, nesse momento que nós estamos passando, nesses últimos anos,
e cada vez mais parece que a linha ela vai chegando, né, no limiar e começa a te informar que, olha, já deu, não tem mais para onde você ir, agora você tem que realmente saltar. Nós temos que dar um salto. Prorrogamos, deixamos para depois esse salto. Nós temos que dar um salto e esse salto é um salto interno, é um salto da nossa própria consciência. Para mim, sempre foi uma dicotomia lógica, matéria e espírito, corpo e alma. Mas aos poucos eu comecei a perceber em mim que essa ideia de não ser, né, o corpo algo que era parte do ser, estava me dando uma lacuna maior do que aquela que eu tinha condições de cobrir ou de preencher, a tal da lacuna existencial. Até o ponto, então, que eu entendi que, na verdade, a questão era uma questão, a princípio, linguística, né? Que a ideia que nós temos é: nós não somos o corpo, nós estamos em um corpo. E aí eu entendi que, na verdade, não é isso. A verdade é que em nós havia um corpo, ou há um corpo. O corpo que nós possuímos, ou que nos possui, aí independente, ele é um corpo que não é fruto da matéria. Aí que vem um outro passo, que é o passo importante, que é um passo que está me dando assim uma nova percepção da própria ideia central do yoga, que é a possibilidade de você entender que o corpo ele é totalmente parte do seu ser. E que o corpo é um instrumento necessário para a própria evolução enquanto alma. E que o corpo é, na verdade, fruto e expansão da consciência. Quer dizer, nós não estamos encarnados em um corpo. Aqui é algo que pode, de repente, chocar um pouco. Nós não estamos encarnados no corpo. Nós não estamos presos em um corpo. Nós não estamos limitados ao corpo. Nós estamos limitados aos conceitos a respeito do corpo. Estamos limitados às crenças que definiram para nós o que é estar em um corpo. Ou toda a fé que nós desenvolvemos de que há uma encarnação e que nós estamos encarnados. Mas não é. A verdade é que esse corpo é, na verdade, uma expressão da alma. É manifestação da própria alma, do próprio ser. É uma energia que existe uma combinação perfeita da nossa energia primordial, que é o ser, que é a consciência, que é o princípio individual, que emana essa energia, energia consciente, e que essa energia consciente, ela então, ela é encoberta, mas no sentido não de encobri-la e escondê-la, no sentido de desenhá-la. O corpo, então, é um desenho da nossa alma, é um desenho que usa a tinta da energia do planeta Terra, de Gaia ou de Bhumi. Tanto que se você pega todos os elementos que compõem o nosso corpo, são elementos que estão compondo também os elementos da matéria no planeta Terra. E podemos entender também que os elementos que estão presentes em todo o cosmos. E fato é este. Nós estamos compostos, então, de elementos que estão em todo o sistema cósmico, todos os cosmos, todos os universos. São as mesmas partes, partículas, os mesmos elementos. No entanto, existem os elementos densos, terra, água e fogo. O fogo é o mais sutil nesses três. Então, o nosso corpo ele é constituído por uma estrutura mais densa que é própria deste contexto aqui do planeta Terra. E é com esses elementos que se faz uma bela mistura de cores, de substâncias, de propriedades e se compõe essa pintura ou esse desenho sobre a energia consciente que é o eu. Então, esse corpo ele é essa combinação, essa fusão da alma com a energia do planeta. O passo fundamental é entender a nossa estrutura, biologia, a nossa anatomia, a nossa genética. E é aí que entra verdadeiramente o yoga, verdadeiramente o yoga. Imagine só que, de repente, os seus alunos, nos próximos anos, eles comecem a ter certas percepções, eles comecem a ter certas capacidades psíquicas desenvolvidas, que eles comecem a ter certos entendimentos inatos deles mesmos e que eles comecem a entender o yoga de acordo com a própria natureza deles. É como se
eles começassem a perceber que o que nós estamos ensinando para eles já não faz mais sentido. Isso é um risco e muito provável de ocorrer se nós não nos atualizarmos, né? No caso, principalmente vocês. E o que é essa atualização? A atualização é realmente ter o yoga, ter esse conhecimento do yoga e principalmente a aplicação dele feita de forma completamente, vamos colocar em termos simples, cientificamente aplicado. Cientificamente aplicado. E como que é esse cientificamente aplicado? Oferecer experiências de comprovação para os seus alunos, que eles possam comprovar ou constatar aquilo que é o yoga. Isso poderia ser feito de uma forma simples, sem você nem ter que definir nada. Você apenas sabe as técnicas, aplica estas técnicas de acordo com tudo que nós vimos, a parte de desenvolvimento de séries, entendimento ali de quais asanas são adequados, definindo uma série baseada em técnicas simples, acessíveis, fáceis, mas que você coloque realmente a sua presença naquele processo de ensino, naquela condução, e o mais importante, sabendo que aquela experiência é uma experiência a nível biológico do seu aluno, a nível de corpo. Então, não preciso usar nada da filosofia, de metafísica, não preciso falar do Bhagavad Gita, não preciso. Não, não preciso. O que eu disse no início de que todo o conhecimento abarcado, acumulado pela humanidade ao longo de toda a história, até agora, todo esse conhecimento ele está registrado, ele está guardado em nossas células, em nosso DNA. E as futuras gerações virão com esse conhecimento ativado nelas, ainda mais atualizado, com mais informações. É isso que está ocorrendo, é isso que sempre ocorreu. Só que agora, nos últimos anos, nessas últimas, pelo menos últimas 3 décadas, isso começou a se acelerar de forma muito mais intensa. E nesses últimos 3 anos, essa aceleração foi ainda maior, porque tem pessoas que já estão começando a ativar essa compreensão, essa percepção, até sem esforço. Se nós colocarmos o que nós conhecemos, o que nós podemos e já dominamos, mesmo que sendo algo mínimo, mas colocarmos isso como uma experiência para validação do aluno, nós estaremos oferecendo para o aluno uma experiência direta com o yoga, que significa uma experiência direta com eles mesmos. Esse é o ponto central. E vocês têm que priorizar uma experiência em que o aluno possa ter uma experiência direta com eles mesmos. Não é com conceitos, não é com religião, com crenças, com expectativas, com ligações e dependências de outras pessoas, sejam de mestres, gurus, o que for, semideuses, divindades, nada disso. No mínimo, o que vocês conseguirão com isso? Vocês conseguirão ficar neutros em meio a um campo de batalha conceitual. Significa que nós já estamos, né, dentro de uma realidade em que existe uma guerra, existe uma luta, uma disputa por verdades baseadas em conceitos, onde ninguém tem a razão total, a não ser a razão sobre si mesmo, sobre suas convicções, e que essas mesmas convicções estão, dia após dia, ruindo mais e mais. E o que vai sobrar? A nossa verdade. A verdade individual que cada um conseguiu esculpir durante esse processo todo de transformação que ocorre. E essa verdade é uma verdade individual, porém é a fotografia que cada um de nós conseguimos tirar da verdade última. Imagine que todos definam o dia mundial do céu com nuvens, alguma coisa assim. Aí aquele dia todo mundo tira fotos do céu com nuvens. É o mesmo céu, mas da ótica de cada um. Assim é a verdade. E ela é constituída individualmente na experiência que nós temos. Assim como várias experiências no passado definiram a história que nós aceitamos e que podemos, devemos até questionar tudo isso, porque eu não vivi nada disso. Eu não vivi, que eu me lembre, no Império Romano. Então, por que que eu tenho que acreditar na história do Império Romano, por exemplo? A não ser um acúmulo de informações e que me chegam como experiência.
Mas a experiência que nós temos em relação à história antiga é uma experiência apenas de uma cognição específica, a cognição da leitura ou da audição. E muitas vezes nós exploramos essas duas dimensões da linguagem como sendo absoluta. E aí nós desenvolvemos uma crença, uma fé em certas formas de pensamento, como, por exemplo, o pensamento, será o pensamento romano, ou o pensamento grego, ou a cultura hindu, e até mesmo a cultura védica. Agora, o que é isto na atualidade? Né? O que é, por exemplo, definir assim o yoga védico, ou yoga egípcio, ou yoga hindu? Eu estou já definindo alguma coisa que já não é mais o original, não é mais a experiência. Eu estou moldando a experiência do aluno.